dar uma analisada, fazer uma crítica. E tem uma personagem que tinha o sobrenome Torre. Aí, cara, e era uma personagem que era enclausurada dentro de alguns aspectos psicológicos. Porra, gostei muito daquilo, velho. Tu colocou o sobrenome da personagem já indicando o psicológico dela. Aí eu, foi não, velho. Eu nem pensei nisso. Ele conseguiu ver um significado fantástico em algo que eu, velho, foi só coincidência, Maurício. Eu não esqueci. Não era a proposta, né, dar um significado ao sobrenome da personagem para indicar que ela vive em um mundo enclausurado, etc. Eu acho isso fantástico, como as pessoas têm umas interpretações, umas sacadas que nem o autor teve na hora de interpretar a obra. É fenomenal. Não, mas se você pegar os quadros que eu faço de análise de personagem de anime, você vai descobrir que eu pego detalhe que ninguém percebe. Sabe? É 4 ou 5 meses para cada personagem, para fechar para cada personagem. Material que eu faço para as lives, 4 a 5 meses estudando. Caramba, velho. Agora, aí que é interessante, essa a análise, você tenta confirmar com alguma entrevista do autor ou você acaba dissecando pelo teu ponto de vista? Não, eu vou dissecando, eu vou pegando desde a época que ele fez material, eu jogo para pesquisar livros, HQs, quando o autor entrevistou, porque as ideias, e vou pesquisando, e vou resumindo para se tornar, aí fica um material muito grande, tipo 200, 250 páginas. Eu se fosse fazer para eu fazer o material de 250 páginas num vídeo, vai dar um vídeo de 4 horas de duração. Aí eu pego esse material, jogo para o ChatGPT. ChatGPT para mim é uma ferramenta. E resumo. Na hora que ele resume, cai para 40, 60, 70 páginas. Cara, a gente faz, por exemplo, quem escreve ficção científica, geralmente a gente tem esse trabalho de pesquisa em teorias. Então, por exemplo, eu fui escrever o meu primeiro e o terceiro livro, que envolve, né, ficção científica, aí a gente vai estudar teorias da física, aí começa a estudar determinado campo de pesquisa para aí escrever a história, tanto que tem um dos divulgadores científicos mais famosos do mundo, o Carl Sagan, né, acho que provavelmente todo mundo já ouviu falar, Pálido Ponto Azul, o próprio programa pioneiro, Cosmos, né, de divulgação científica, acaba influenciando muito a forma como a ficção e as teorias científicas acabam produzindo na gente uma capacidade de falar da sociedade usando o futuro. Então, assim, essa pesquisa que tu faz, né, para ver o anime, etc., a gente acaba fazendo dentro da própria ciência, cara. E isso é outra coisa bacana de escrever ficção científica, porque a gente tem que estudar para escrever. Só você viu, assim, depois você pega minhas lives que eu faço, que tem os quadros QG clássico, QG anime, sabe? São vários, tem vários quadros no canal. Cada quadro é uma análise de 2 horas e meia sobre aquela série, sobre aquele filme, para falar do material de pesquisa que eu fiz. E não querendo debatendo esse assunto. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Star Wars é ficção científica? Não é tão ficção científica, é fator real, tá? Eu digo que Star Wars, meu Deus, não, por favor, gente, não brigue comigo, mas Star Wars para mim é fantasia. Para mim, Star Wars é ficção científica com fatores reais. Com fatores reais? O pessoal não gosta, quando ele diz que Star Wars é fantasia, o pessoal fica chateado. Mas assim, eu não acho que é ficção científica Star Wars, não. Mas, mas vamos é uma fantasia tecnológica. Vamos dizer o seguinte: você colocou Star Wars. Você já pensou que o fator humano, até na própria Princesa Leia, ela mostra a solidão e o amor ao mesmo tempo? Sim, não, você tem as camadas psicológicas, né? Você tem
né? Vários aspectos que a gente pode analisar Star Wars. Você não vai dizer que Luke Skywalker é só a jornada do herói. É a busca do seu eu. Você vai dizer que é a busca do seu interior. É a construção da identidade dele, né? Quem é ele, no final das contas. Né? Sim. E isso, assim, em Star Wars, eu acho bem interessante. Tudo bem que os novos filmes... O que é que você acha? Você gostou dos novos? Não, foi tudo bosta. Só serve a prequel e o clássico. O resto da descarga e joga no lixo. Né, velho? Ficou... porque assim, a Disney comprou, né? Tem que lucrar, né? Não, é porque ela não pode perder o IP. Ela teve contrato. Ela comprou do Lucas e tinha que manter. Se ela não produz nada, ela vai perder o IP, entendeu? Cara, e aí, ó, lembrei agora do Arthur C. Clarke, né? Acho que o pessoal que curte ficção científica deve conhecer bastante ele, né? 2001, Odisseia no Espaço, né? O livro, não o filme, tá, gente? Você tem No Fim da Infância, que é um dos livros dele, que é um dos meus favoritos, ele fala algo bem interessante sobre a arte e o capitalismo, porque no filme, no livro, né? Não vou dar spoiler, acontece alguma coisa lá, que o capitalismo acaba no mundo. Né? As pessoas agora são plenamente autossuficientes, não precisa mais de dinheiro para sobreviver, etc. Aí que a verdadeira arte emerge, quando ela está dissociada da produção de lucro. E por que eu estou falando isso? Porque como a gente citou Star Wars e Disney, as últimas produções cinematográficas, cara, elas têm deixado um pouco a desejar em função de repetir títulos, investir em franquias já conhecidas, pouca criatividade, porque se tornou muito arriscado fazer coisas novas. E aí você perde um pouco de qualidade, né? Seja no cinema, seja em diversos aspectos da arte. Eu acho que... Ô, Marco, vamos dizer o seguinte. Agora eu vou te colocar a teoria de Bakunin. Você não vai conseguir viver numa sociedade anarquista sem meios, sem líder. Você sempre vai precisar de um líder. Você vai ver as tribais antigas de líder. Mas a arte pode ter um mecenas, né, cara? Entendeu? Aí é que legal. O artista vai produzir, independente se vai vender ou não. Ele vai produzir a loucura que vem na cabeça dele. Porra, sim. Que bacana. Eu não sei se é verdade. Eu vou falar uma coisa agora, gente, que eu não sei se é verdade. Eu ouvi falar que na Noruega, depois não me acusarem de fake news, eu ouvi falar que na Noruega o governo ele tem um programa que os artistas se cadastram, recebem tipo uma bolsa, né, como se fosse um salário, para produzir, independente se aquela produção vai ter, né, uma venda, será comerciável ou não. Cara, eu achei fantástico, porque aí você tem um trabalho dissociado. Depois eu vou dar uma pesquisada e vou te responder, tá? Que eu gosto de não sei se isso é verdade. Eu não sei se é verdade. Se for verdade, é uma ideia fantástica. Olha que maravilha. O cara vai produzir o que quiser, independente se vai vender ou não. Eu acho que a criatividade, ela emerge, né? A arte emerge de uma forma, né, mais íntegra, digamos assim, né? Quando você consegue... Por isso que eu acho bacana escrever assim. No meu caso, como eu nunca tive pretensão de viver da escrita, né, nunca achei que fosse possível, nunca foi, tenho minha profissão, etc., eu consigo escrever qualquer besteira que vem na minha cabeça, eu escrevo. Eu não tenho preocupação de venda. Marco, você não vai escrever qualquer besteira que você vem na sua cabeça. Um paciente te fala alguma coisa, te dá um material para você escrever um livro. Sim, só que assim, eu fico imaginando, Maurício, a dificuldade que deve ser, por exemplo, para uma pessoa que tem uma pretensão de querer viver da escrita, de tornar a arte efetivamente um meio de vida, cara, deve ser muito frustrante, né? Deve ser muito frustrante nesse aspecto. Por isso, assim, um programa como, se for verdade isso que acontece na Noruega, seria fantástico, cara, de você poder ter, né, dentro de um programa de mecenas, sustentar, né, pessoas para produzir arte, cara, para enriquecimento cultural. Mas assim,
prova